Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Academia de Pregadores. Estamos hoje para um bate-papo muito especial, um evento que com certeza vai te trazer mais conhecimento, um evento descontraído, onde nós conversamos com os professores da Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil. E hoje, com muita alegria, com muito prazer, estamos recebendo aqui no estúdio da Academia de Pregadores, pastor Napoleão Ribeiro Falcão, novo professor que chega para acrescentar mais conteúdo para os nossos queridos assinantes da Academia de Pregadores. Pastor Napoleão, é uma alegria, um prazer para toda a equipe recebê-lo aqui nesta oportunidade especial e podermos conversar um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a sua história e também sobre o curso que será ministrado aqui na Academia. Obrigado, Eli, uma satisfação muito grande. São oportunidades sui generis que Deus dá ao homem. Eu sinto-me por demais honrado em fazer parte do corpo docente da Academia de Pregadores, dizer do nosso contentamento, de nossa alegria, de nossa ímpar felicidade de estar comungando com os alunos da Academia de Pregadores. Certamente o nome de Deus está sendo glorificado, momentos após momento, porque a Academia de Pregadores foi um projeto de Deus. Deus tem seus projetos, seus propósitos, seus planos. Então, nessa penúltima dispensação de Deus para com os homens, a chamada dispensação da graça, Deus inspira as pessoas para elaborar um trabalho tão profícuo, tão significativo para os obreiros do Senhor nessa 11ª hora da igreja. Estou muito feliz de fazer parte do quadro de professores da Academia de Pregadores. Pastor Napoleão, nós queremos hoje explorar um pouquinho da sua história, daquilo que o senhor já viveu nestes anos fazendo a obra do Senhor, conhecer um pouquinho melhor também a sua história. E o senhor é um dos maiores nomes, um dos maiores homens de Deus desta geração, e eu tenho certeza que muita gente é curiosa de conhecer os pormenores, os detalhes, aquilo que só o Senhor pode compartilhar conosco nessa oportunidade. E para começar, queria lhe perguntar a respeito da sua conversão, de como o senhor conheceu a Jesus, da sua vida, de onde o senhor veio, né? O senhor que é da Paraíba, como foi este início da sua caminhada de fé? Pois bem, Deus, Ele é maravilhoso e misericordioso para com todas as almas, todos os homens. E eu tive esse encontro com Deus na década de 60, e uma pessoa tão simples daquele lugarejo onde morava. Eu sou do litoral norte da Paraíba, né, na praia de Lucena, e nós não tínhamos nem luz elétrica naquele lugar. Minha mãe é mãe de 18 filhos, os quais 12 morreram por falta de assistência médica. E eu tinha orgeriza de crente, não gostava dos crentes. Eles nunca me fizeram nenhum mal, mas aquilo hoje eu sei que era uma força espiritual, a parte maligna, para me ostentar contra os servos de Deus. Mas louvo a Deus pela vida de um daqueles irmãos da igreja, um homem tão simples. Ele era o barbeiro daquela regiãozinha pequena e simples daquele lugarejo, e um dia ele falou de Jesus para mim, e eu fui alcançado pela simplicidade de suas palavras. Ele só disse-me que eu era o santuário do Espírito Santo, e que Deus queria habitar no meu coração, e que se eu abrisse minha alma para Deus, eu seria o segundo apóstolo Paulo no dizer dele. Aí eu perguntei para ele: quem é Paulo? Era tão ignorante que não sabia nem o nome dos apóstolos. Ele disse: Paulo foi um dos maiores pregadores que pregou o Evangelho, e é muito melhor ser pregador do Evangelho do que ser presidente da República. E é verdade, porque presidente da República é uma luta, né? Só é 4 anos, são pedradas para todos os lados, as pessoas ficam instáveis, seu nome é exposto. E eu já estou há 50 anos levando a preciosa semente do Evangelho, e pela graça de Deus tenho tido a felicidade de levar para o meu Senhor, a quem amo,
mais de 1 milhão de almas para Cristo. E estou em pleno vigor ali. Eu sinto muita saúde, Deus tem me presenteado com a saúde e tem abençoado minha vida, tem me dado amigos, companheiros, fiel, e eu estou muito feliz. Mais uma pleiade de amigos que nós conquistamos aqui na Academia dos Pregadores, você, o Eduardo, o Cláudio e tantos outros irmãos, né, o nosso querido pastor Tony, e eu estou muito feliz por ter alcançado a mercê de Deus para projetar o ângulo da minha felicidade norteada nas amizades. É isso que é sólido na vida das pessoas. São as amizades que você faz e preserva ela. Há um adágio muito popular, muito antigo, que é melhor amigo na praça do que dinheiro no caixa. Então eu louvo a Deus pelos amigos, e a Academia de Pregadores é um grupo de amigos, um grupo de homens que se respeitam, um grupo de homens que temem a Deus e por isso são movidos por este sentimento espiritual para projetar a densidade comportamental da palavra no coração das pessoas. Eu quero parabenizar a Academia de Pregadores, a todos os alunos, a todos os professores e a você que está me entrevistando. Deus continue te abençoando e abençoando a sua família. Amém. Pastor, falava aqui a respeito das amizades e eu ouvi no curso que em breve vai estar aqui na Academia de Pregadores a respeito de como nós tratarmos os nossos irmãos, como nós convivermos, né, com os nossos irmãos. O senhor falou sobre isso e que isso também é passível de galardão. Que gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. São Paulo disse para nós tratarmos uns aos outros superiores a nós mesmos, né? Então isso é muito interessante dentro da pedagogia e do espaço democrático, do relacionamento. Nós somos um ser gregário, nós somos pessoas sociológicas que precisamos dos outros. E nada melhor do que você estimular as pessoas, honrando-as, respeitando-as e considerando. Quem quer receber consideração, plante consideração. Quem quer receber amor, plante amor. Há um princípio dentro da socialização das pessoas chamado princípio de educação doméstica. Isso é muito interessante. Eu conheço pessoas incultas que são educados. Então a educação ele é um grau comportamental que ascende de uma família, às vezes simples, mas de pessoas que sabem tratar as pessoas e se respeitarem mutuamente. Então, o Evangelho, ele não somente leva você ao caminho da espiritualidade, mas o Evangelho tem como norma também educar as pessoas. E se você quiser aprender a se comportar, a entrar e sair no meio das pessoas, se sair bem, entrar bem e deixar saudades. Porque há pessoas que passam por esta vida e não deixam saudades. A Bíblia fala de um homem chamado Jeoacás, um rei que não deixou saudades. A vida é tão curta, a vida é um conto ligeiro, é como uma lançadeira de um tecelão, é como a sombra que declina, que navios veleiros, correio, vapor, conto ligeiro, flor da erva, no instante passa. Então você passa pela vida e não deixa saudade. Então devemos plantar amizade, plantar estima, plantar consideração, plantar respeitabilidade. Porque aí se você colhe. Há pessoas que são desejados, há outros que são antipatizados. Há pessoas que são temidas, mas não são queridas. Então, o grande norte do Evangelho é tornar as pessoas aceitáveis, tornar as pessoas queridas, né? Saber se socializar com os demais, honrando-as, respeitando. Aquilo que eu quero para mim, devo desejar para o meu próximo também. É a pedagogia do começo do Evangelho. A Bíblia se encerra em 2 mandamentos, né? O amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a si mesmo. Quem fizer essas 2 coisas, cumpriu toda a lei e os profetas. Pastor, o senhor falou também já sobre a sua conversão e como foi a sua caminhada no início até o senhor começar a pregar a palavra de Deus. Como é que isso se construiu? Maravilhoso que a escassez de obreiro na Paraíba é muito grande. Então eu, pela graça de Deus, com 7 dias de crente, então o pastor já me colocou na escala de auxiliar de trabalho. Eu não sabia pregar, mas eu decorei o capítulo 20 de Êxodo. Ele diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima do céu, nem embaixo da terra. Não te encurvarás, não adorarás a elas. Então eu aprendi este versículo, só pregava isso aí, mas Deus abençoava. Por causa da simplicidade,
por causa do direcionamento do nosso coração. Que Deus abençoe o homem segundo o propósito do seu coração. As pessoas olham a aparência, mas Deus sonda os nossos corações. 7 dias eu era auxiliar de trabalho, mas eu fui expulso de casa por causa do Evangelho. Meus pais antagonizaram o Evangelho na minha vida e me excrementaram de casa. Eu tive que procurar outro lugar para morar e vim morar no Rio de Janeiro, na casa de um primo rico, que morava na rua Toneleiros, em Copacabana. Mas quando eu cheguei lá, a notícia já chegou primeiro. Ele soube que eu me decidi a Cristo e não me recebeu na casa dele. Eu fui procurar outras pessoas e me deparei com uma senhora chamada Joana, que era prima segunda de minha mãe, e ela era crente em Jesus. Mas morava num barraquinho de tábua, de palafita, dentro do mangue, pois foi ali que eu encontrei abrigo. Eu não encontrei conforto, mas encontrei amor. Encontrei braços fraternos para me receber. Com 9 meses de crente em Jesus, eu fui separado a pastor. Isso é um abortivo. Eu sou o 517 da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Então Deus me presenteou, me deu essa graça, me ajudou em todas as coisas. E eu comecei a pastorear a igreja com 9 meses de crente, né? Um pastor bem jovem. E até hoje Deus tem me abençoado. Deus me colocou no ministério sem eu merecer, sem nenhum mérito humano, eu reconheço isso. Mas a chamada de Deus, ela ultrapassa os limites da nossa razão. Então, eu me considero uma pessoa privilegiada pelo Senhor. E posso dizer, como disse Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A partir de que ponto que o senhor passou a viajar, a pregar, a visitar outras igrejas, outras cidades, desde o início ou foi mais tarde? Bom, o homem só é homem à sombra de outro homem. E a sombra do pastor Gesiel foi muito importante para mim. O pastor Gesiel é um príncipe de Deus e nós morávamos no Rio de Janeiro e ele me deu 2 compromissos para que eu fosse lhe representar. Um foi em 1977. Eu vim lhe representar em Taboão de São Bernardo, lá em São Paulo. Aí eu cheguei lá, o pastor não queria me receber, porque ninguém me conhecia, né? Mas, graças a Deus, ele me recebeu depois, e eu preguei, e foi a primeira vez, Deus me abençoou tanto que eu comprei o primeiro carro na minha vida. Comprei um Fusca 64, por 10 mil reais. A igreja me ajudou, me abençoou, e aí eu fui para o Rio de Janeiro já no meu Fusquinha, né? Aí quando chegou lá, ele fundiu o motor. Aí eu comprei ele por 10, vendi isso por 10, perdi 10. Mas fiquei com 10. Aí botei mais 4 mil, comprei um Opala 1970. E foi uma bênção. Dali para cá, Deus tem me abençoado grandissimamente. E outro segundo compromisso que o pastor Gesiel me deu para lhe representar foi em Goiás, no grande congresso do estado de Goiás. Quando eu cheguei lá, fiquei escondido. As pessoas me esconderam para que ninguém soubesse que o pastor Gesiel era um príncipe, né? Ninguém podia saber que o pastor Gesiel não tinha vindo, que tinha mandado outra pessoa. Mas vazou a notícia que Gesiel não veio e que um rapaz magrinho, de bigode, tinha vindo, que era eu. E aquelas caravanas de Brasília se reuniram e disseram o seguinte: vamos embora, já que o pastor Gesiel não veio. Mas ali apareceu um rapaz, um conselheiro, sempre tem essas pessoas, e disse o seguinte: vamos ouvir o moço. Se Deus for com ele, nós ficaremos. Se Deus não for com ele, não perderemos nada, vamos embora. E pela infinita misericórdia, Deus foi comigo, me abençoou, representei muito bem o homem de Deus, pela graça do Senhor. Deus me fortaleceu, me deu a palavra de revelação e enchi minha agenda. Eu era pastor de uma igreja no Rio de Janeiro, na Vila Cruzeiro, lá na Penha. Então, mas eu enchi minha agenda, consciente de que Deus tinha me chamado para uma obra de itinerância. Aí voltei para o Rio de Janeiro, preparei a minha igreja 3 meses, passei para o meu vice-presidente e saí pelo mundo afora pregando o Evangelho. E nesta pleia de pregar o Evangelho, já há 8 anos eu era pastor de igreja, já faz 42 que eu estou na itinerância. Então, eu louvo a Deus pelos cuidados paternais de Deus por minha vida e como Ele tem me livrado dos acidentes, né? Uma certa vez eu não tinha casa para morar, morei 4 meses dentro de um carro, de uma cidade para outra, e não tinha nome ainda, não podia andar de avião porque não tinha consolidado o meu nome ministerial.
andava de ônibus também, e passava mal dos ônibus porque as pessoas fumavam, andava com uma caixa de disco na cabeça, que eu primeiro gravei discos de mensagem. Gravei seis discos de mensagem, discos pesados. Aí saía da Anhanguera ali, aí ia procurando a igreja com a caixa na mão e uma mala do outro lado. E assim isso é história, né? A história ela é feita com 3 coisas: sangue, suor e lágrimas. As pessoas não querem fazer história porque a história é difícil de se fazer. Mas ela é bonita porque você galga, através da história, a experiência e valoriza os seus princípios. O senhor passou algum tempo estudando? Qual foi a sua formação? Se o senhor teve esse período de estudo, até para que os alunos também conheçam esse preparo do pastor Napoleão Falcão. Foi uma bênção, ali, porque no momento que eu comecei a pastorear a igreja do Rio de Janeiro, em 69, eu pastorei a igreja 4 anos. E nesses 4 anos, a igreja que eu pastoreava, ela me deu uma bolsa de estudos. Então ela pagou todos os meus estudos teológicos. Eu, pela graça de Deus, sou a primeira turma de bacharel em teologia do Rio de Janeiro. E os meus mestres, eu fiz o curso teológico em São Cristóvão, Campo de São Cristóvão 338. Assembleia de Deus, na época o pastor era o pastor Túlio Barros Ferreira. E eu tive a oportunidade de ali fazer o meu curso de teologia, pago pela igreja que eu era pastor. Devoto a Deus minha gratidão por aqueles irmãos que fizeram isso por mim. E ali tive o privilégio de ouvir em 4 anos os melhores mestres desse país. Aprendi com João Pereira de Andrade Silva, um expoente, né? Foi diretor da Casa Publicadora. Aprendi com o pastor Túlio Barros Ferreira, era um grande mestre em eclesiologia, doutrina da igreja, grego. Aprendi também com Alcebiades Pereira Vasconcelos. O pastor sempre falava 9 idiomas, muito inteligente, um piauiense, inteligentíssimo, né? Mestre em paracletologia. Aprendi também com João de Oliveira. Pastor João de Oliveira, um dos homens mais parecidos com Jesus que eu já conheci. Ele foi arrebatado 26 horas fora do corpo, ficou no céu, e só voltou à terra novamente pela intercessão do pastor Colenda, do IBP. Colenda orou, chorou, pediu para Deus devolver, e ele voltou para o corpo. Então eram homens muito santos, homens decentes, né? Eram os meus mestres. Eu tenho saudade daquelas aulas maravilhosas, espirituais, que eu ouvi destes homens. Então eu comecei a armazenar, entesourar um pouco da pedagogia teológica para esses tempos futuros, porque eu sabia que haveria um tempo de muita escassez. Então, cresceu muito, popularizou-se muito a música evangélica, mas há um analfabetismo bíblico muito grande em nossos dias. E as pessoas comem todo tipo de comida, né, teológica, porque não conhecem os fundamentos básicos da fé cristã. Então, eu louvo a Deus, porque São Paulo diz, sabendo de quem tens aprendido. Isso é muito interessante, você ter mestres ao seu lado. E eu louvo a Deus porque a sombra de Moisés passou para Josué. A sombra de Paulo passou para Timóteo. E a sombra do pastor Gesiel passou para mim. Louvo a Deus pelo pastor Gesiel Nunes Gomes. Tenho por ele o maior respeito. O maior respeito. Às vezes que ele me convidou para ministrar no Senep, que era o curso dele, seu ministério, quando eu estava ministrando, que ele chegava no auditório, eu parava. E só continuava quando ele se retirava. Por respeito ao homem de Deus. Então eu sou de uma geração que os homens se respeitavam muito, se consideravam muito, né? E reverenciavam a face dos mais velhos. Então essa escola foi muito boa para mim. Eu erro se eu quiser errar. Assumirei os meus erros se quiser errar. Mas não aprendi a errar. Aprendi de homens sérios, convictos e que tinham vidas ilibadas na presença de Deus. O senhor é muito lembrado, principalmente em Santa Catarina, até onde eu tenho esse conhecimento, dos grandes congressos da década de 70, congressos de mocidade, também o trabalho
dos Gideões Missionários da Última Hora, onde o senhor ministrou por muitos anos. O que mais lhe marcou neste período? O que o senhor lembra desses eventos? São saudades gratificantes, né? Eu lembro-me do dia que Deus deu a revelação ao pastor Cizino, né? Despertando o servo de Deus para fundar essa instituição eclesiástica nos Gideões Missionários da Última Hora. O pastor Cizino sempre foi um homem muito apaixonado pelos pecadores, pelas pessoas, e isso tornou-se uma grande realidade. Eu tive o privilégio, né, de pregar no 3º congresso. O primeiro foi o pastor Jaziel, o segundo foi o pastor Takayama, eles são mais velhos do que eu de ministério, e o terceiro fui eu. O privilégio de cooperar no 3º congresso em diante dos Gideões Missionários da Última Hora. Tenho pelo pastor Cizino, pela família, pelo pastor Reuel, o maior apreço, a maior estima, a maior consideração. E não somente isso, tenho por eles a minha gratidão pela vida deles, pela existência dele, pelo ministério maravilhoso que Deus deu para esta família. De tal forma que os congressos de Itajaí, os congressos de Blumenau, os congressos de Criciúma, os congressos de Lages, Santa Catarina, congresso de Lages, meu Deus, que tarde maravilhosa, eu nunca esqueço, pastor Newton era o presidente da convenção, a glória de Deus entrou uma tarde naquele congresso, que ninguém podia ficar em pé, e tanto poder de Deus. Então, eu já desfrutei muito da presença de Deus. Santa Catarina foi um dos estados do Brasil que matou minha fome muitas vezes, calçou meus pés e vestiu meu corpo, cuidou de mim. Eu devo muita gratidão ao estado de Santa Catarina, aos meus colegas pastores, por tudo aquilo que eles fizeram por mim. O senhor mencionou, inclusive no curso também, de um evento, de um congresso em Criciúma que marcou muito a sua vida. Criciúma, desses congressos todos, nesses 50 anos que a gente prega o Evangelho, Criciúma foi foi o mais marcante, porque a presença de Jesus foi muito forte, né? Ele entrou dentro do santuário, né? Se ouvia as pisadas, se sentia o cheiro, toda a igreja prostrada. Houve muitos arrebatamentos de sentidos. Pessoas eram levadas para casa arrebatadas. É inexplicável aquele momento daquele congresso. Parece-me que o pastor era o pastor Oswaldo Lemos na época. Não tenho insegurança, mas parece que era ele. Então, foram coisas marcantes, relevantes que nós presenciamos aqui também, Itajaí, congressos maravilhosos, Blumenau, para que não falar dos congressos ali em Joinville com o pastor Satiro Loureiro, né? Com o pastor Arthur Montanha, fizemos trabalhos juntos, eu, pastor Satiro Loureiro e pastor Arthur Montanha. E Ezequiel, que é o pastor hoje daqui de São José, era rapazinho na época, né? Hoje é um grande pastor, graças a Deus por esta família. Então, Eli, eu só tenho gratidão por esses obreiros, por esses colegas, pelos meus pares aqui do estado de Santa Catarina. Essa terra é uma terra muito abençoada. Inclusive, pastor, eu me lembro de ter ouvido um áudio deste culto que o senhor mencionou em Criciúma, e se nós encontrarmos este áudio, era de uma fita cassete, nós vamos colocar também aqui para os nossos alunos. Havia a gravação deste culto, apenas o áudio em fita cassete, e realmente é algo que impressiona. Nós vamos tentar disponibilizar isso também aqui nesta aula para os nossos alunos. Sobre grandes pregadores, o senhor é mencionado como um grande pregador, como um dos maiores pregadores deste país, mas o senhor falou uma frase que me marcou muito. Não existem grandes pregadores. Como o senhor traduz isso? Porque, de qualquer maneira, o ser humano ele é muito tendencioso, né, à vaidade. Né? Isso é o ser humano, quando você massageia o ego dele, ele estraga as pessoas. Então, nós temos outras maneiras de considerar as pessoas sem chamar eles de grandes pregadores. Porque não existe na concepção latente da palavra grandes pregadores. Pode existir grandes mensagens. Mas essas mensagens são divinas.
que são colocados em recipientes de barro. O tesouro que nós temos é concedido em vasos de barro, para que a excelência da glória seja de Deus e não nossa. Para não estragarmos as pessoas, porque às vezes as pessoas são tendenciosas a pensar que são, e não são. Se Deus não tocar no vaso, se Deus não tocar na pessoa, a palavra não sai. Porque a Bíblia não é um livro, a Bíblia é o livro. O resto é enchimento de prateleira. Então, este livro, só quem prescruta as grandezas deste livro é o Espírito Santo, e revela ao homem. E quando o Espírito prescruta e revela, a Bíblia diz que o Espírito faz lembrar. Quando ele prescruta e traz essas lembranças, uma vez eu pensava que já era alguma coisa, isso há quase 50 anos passados, me convidaram para pregar numa praça pública, lá no Baixo Guandu do Rio. Sabe, ali foi o momento mais decepcionante da minha vida, que eu pensei que já era. Estava muito enxeridinho, muito saliente. Sabe que João 3,16 não saía? Não saía nada, não houve inspiração, não houve revelação, a palavra não saía, mastigava e não saía nada, e o povo assim olhando, e eu com vergonha de mim mesmo. Quando entreguei o microfone ao pastor, ele disse: irmão, eu convidei o senhor, mas não vi nada, terminou de me matar. Eu pedi a morte naquele dia. Então, os valores do Evangelho é antagônico à razão do próprio homem. Quando eu digo eu sou, Deus diz eu não sou. Quando eu digo eu posso, Deus diz você pode só. Agora, quando eu digo eu não sou, Deus diz eu sou. Eu não tenho, Jesus diz eu tenho. Eu não faço, Jesus diz eu faço. Ainda hoje, os judeus ortodoxos, eles não conjugam o verbo ser e estar no presente do indicativo. Eles não dizem eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles sois. Eu não sou, Jeová é. Então, nós não podemos, como pregadores, como pastores, como crentes, como mensageiros, nós não podemos jamais perdermos este elo de dependência divina. Isso é para os mais novos. Não poderemos. Tudo que somos, e se somos, nós devemos a Deus. Devemos a Deus. Ele é a fonte de toda dádiva e de todo dom precioso. Nós somos apenas um instrumento nas suas mãos para promover 3 coisas: a glória de Deus, a salvação do perdido e a edificação da igreja. Esses são os 3 postulados pelos quais o pregador deve pautar: a glória de Deus, salvação do homem perdido e a edificação da noiva. O que passar disso são vanglórias pessoais que não têm nenhum valor diante de Deus. Nós estamos conversando com o pastor Napoleão Falcão. Este bate-papo tão lindo, onde você pode conhecer um pouco melhor deste novo professor aqui da Academia de Pregadores. Eu quero mandar aqui o meu abraço para todos os nossos queridos assinantes que estão espalhados por vários países, e este trabalho começou há pouco tempo, mas tem alcançado muitas vidas. Inclusive, do outro lado do mundo, temos muitos alunos que estão fora do Brasil, aproveitando esta facilidade, aproveitando esta nova maneira de estudar. A Academia de Pregadores permite que você faça todos os cursos diretamente no seu computador, no seu tablet, no seu celular. Você pode estudar à vontade, pagando apenas uma mensalidade. Você faz a sua assinatura mensal e não paga nada mais por isso, podendo se inscrever em todos os cursos dentro do site. É a facilidade que está ao seu alcance para aprender com estes professores inspirados por Deus, que trazem revelações e crescimento para o seu ministério. Nós temos alunos hoje, até verificávamos nesta tarde, alguns países que já estão cadastrados na academia. Ficamos felizes e surpresos também com alguns números, encontrando irmãos na Itália, na França, na Alemanha, em Portugal, em Angola, no Japão, temos alunos ainda na Espanha. São muitos países que já estão aproveitando, e os brasileiros que estão vivendo fora do Brasil, ansiosos e também sedentos para aprender
estão podendo ter esta oportunidade. E claro, em todos os estados do Brasil, nós temos os alunos que já acompanham os cursos e eu quero convidar você, que ainda não é um assinante, para fazer parte desta equipe abençoada, desta família que é a Academia de Pregadores. Você terá a oportunidade de aprender com os melhores professores deste país, os melhores cursos, pagando apenas uma mensalidade que com certeza cabe no seu bolso. E o interessante, você não paga por curso, você paga apenas um valor e tem acesso a todos os cursos, os que já estão no site e também aqueles que estamos produzindo e muito em breve estarão disponíveis. A produção não para, queremos oferecer sempre um material de excelência e de alta qualidade para crescimento do seu ministério. Muito bem, e eu estou aqui com a Bíblia pessoal do pastor Napoleão Falcão. Eu vou tentar mostrá-la aqui para você. Esta é a Bíblia que o pastor utiliza e nós ficamos todos surpresos ao ver este material, pois é uma Bíblia diferente. E eu vou pedir agora para que o próprio pastor Napoleão fale um pouquinho a respeito desse trabalho. Bom, esta Bíblia, ela me acompanha há muitos anos. Eu tenho por hábito, e isso aí passou do pastor Gesel para mim, eu gosto muito de pesquisas, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de ficar noites a fios, fazendo esboços, sermões. Está para sair agora 5 volumes de sermões. São 1000 sermões, 200 sermões em cada livro. E aqui eu vou armazenando o meu material e vou colocando dentro da minha Bíblia. Vou marcando ela todinha e vou colocando esse material. Veja só. Então, essa Bíblia é da minha mais alta estima. E esse material, eu tenho o cuidado de colar um após outro dentro da Bíblia. Eu passo a cola lá no finzinho da folha, do papel, de tal forma que ele não se solta, né? Então, é como vocês estão vendo aqui, não se solta. Então, está aqui mais de 1.200 sermões dentro da Bíblia. Isso aqui já é outra encadernação. A encadernação original não aguentou. Como essa que eu fiz já na gráfica, já não está suportando mais. Então, o pastor Nelson admirou, achou por bem que fosse elaborado uma Bíblia, esqueci até o nome que ele deu, né? Bíblia de homilia, né? Isso, Bíblia de homilia do pastor Napoleão Falcão. E eu tenho o maior prazer, a maior alegria, porque isso vai contribuir direto ou indiretamente, eu creio que mais direto, para os novos obreiros, para os novos pregadores do Evangelho, né? E ela vai com todos os sermões da nossa vida, da nossa história, de 50 anos que estamos pregando o Evangelho, e aqui está anotações de muitos anos, sermões atuais, que estão todos aqui. Eu tenho certeza que vai contribuir para a edificação de todos aqueles que vierem a manusear a palavra de Deus. Então, isso é uma ideia muito coerente, porque se visa com tudo isto a edificação das pessoas e o crescimento ministerial de todos os irmãos que têm a vocação sublime de pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Para nós foi uma grande honra. Quando nós tivemos a confirmação da sua vinda, da sua presença aqui na Academia de Pregadores, todos ficamos muito felizes e nós acreditamos que este material que está sendo produzido aqui vai servir de crescimento para muitos pregadores, para muitos ministérios, e o objetivo da Academia de Pregadores é este. Não é simplesmente formar pregadores, mas é contribuir para que o pastor que está nos assistindo possa extrair conteúdo para alimentar a sua igreja também. Amém. Eu glorifico a Deus por este propósito que fundamenta a nossa inspiração. Parabéns à diretoria da Academia de Pregadores, parabéns ao doutor Alderir Nelson Rocha, parabéns a você ali, a todos os meninos que trabalham aqui, parabéns ao pastor Tony, parabéns ao nosso querido Eduardo, ao Cláudio,
parabéns a todos vocês que trabalham em prol do crescimento do reino de Deus. Estamos numa época tão carente de se aprender mais. Eu tenho certeza que há muita gente por trás do seu notebook, do seu computador, né, querendo aprender. A internet é muito boa, mas tem tantas coisas nocivas à alma. E agora vem a Academia de Pregadores para restaurar os valores, restaurar os princípios éticos, morais, cristãos, para nortear o ministro na palavra de Deus. Eu quero glorificar a Deus por este empreendimento espiritual. Eu creio que o coração do Senhor está na Academia de Pregadores. Muito obrigado pela oportunidade e pelo privilégio que os senhores nos dão de colaborar com a parcela da ministração da palavra do Senhor. E eu espero que em breve nós haveremos de voltar para sequenciar esses estudos que visa tão somente a glorificação de Deus e a edificação das pessoas. E eu gostaria que o senhor falasse sobre o curso. O que é que o senhor vai ministrar para nós? Nós tivemos o privilégio de ministrar, e muito breve vai já estar no ar aí, para todos os nossos alunos da Academia de Pregadores, um seriado escatológico. Foram 30 lições preciosas, né? E eu creio que essas 30 lições escatológicas, ela vai servir de norte para as pessoas, de estímulo, de gozo, né? Porque nós estamos restaurando, restabelecendo os valores da escatologia bíblica. A escatologia bíblica, ela devolve para a igreja e para os estudantes da palavra duas coisas. Primeiro, o renovo da sua esperança. Segundo, as motivações para pregar o evangelho. Porque quanto mais nós nos dedicamos à escatologia, mais o Espírito de Deus fala conosco. Minha vinda está próxima. Então, são 30 preciosas lições que foram gravadas profissionalmente, diga-se de passagem, que vai ser lenitivo, bálsamo e edificação para todos os membros da Academia de Pregadores Nacional. Deus abençoe. Lembrando a você que este curso começa nesta semana. Se você ainda não é um assinante, faça agora a sua inscrição no site academiadepregadores.org. Basta acessar a página Assine, preencher todos os dados do formulário, você faz a sua assinatura e tem o acesso liberado na hora. Estamos te esperando e temos certeza que este é mais um grande passo da Academia de Pregadores, contribuindo para o seu crescimento ministerial, contribuindo e muito para a Igreja do Senhor neste tempo que estamos vivendo. Um grande abraço, obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Que a bênção do Senhor, que a paz do Senhor esteja com você. Pastor Napoleão, obrigado pela sua presença. Obrigado, Eli. E até mais. Muito obrigado, até mais. Deus abençoe a todos.